Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos falar daquele que encantam as pessoas, seguido por muitos, um dos nomes mais pesquisados na internet, um homem disputado pelas religiões, um ser que trouxe informações importantes e ao mesmo tempo veio falar de coisas que mexem com o sentimento dos outros. Jesus. E quando vai se falar de Jesus, sempre pende-se de levar o Jesus para o lado religioso. O Salvador, o escolhido, o exemplo. Mas a trajetória desse homem foi uma trajetória difícil no sentido de lidar com o ser humano. Porque ele abriu mão de si em prol do outro. Né? E o que acontece muitas vezes quando você vai ler as interpretações dos evangelhos, o sentido das histórias, das parábolas, a sua história de vida, o seu histórico como homem, um defensor da igualdade, um defensor da liberdade, um homem que brigava muito com as pessoas preconceituosas, debateu com pessoas extremamente estudadas, debateu com líderes e silenciou, segundo os históricos evangélicos, diante de uma pergunta em que ele silencia lá em Roma. Se você for falar muito de Jesus, você vai falar muitos vídeos a respeito dele, mas ele pondera coisas importantes, como divisão de bens, a sua sabedoria diante de um problema, a sua forma de explicar para as pessoas simples e para as mais entendidas. Todo esse retrospecto de vida dele é para ser estudado mesmo. E aí pouco importa se você é religioso, se você é ateu, mas se você pegar um pouco da história para saber que a causa de defesa dele, a sua luta e o desfecho. Por que ele foi perseguido? Por que ele foi ameaçado? Por que ele foi morto? Porque esse é o destino das pessoas que resolvem fazer a prática do bem, defender uma ideia e ir até o fim. Assim foi com Martin Luther King, assim foi com Gandhi, assim foi com tantos outros líderes que por defender uma causa perderam a vida. Esses a gente pode dar o nome de gigante. Por quê? Porque em nenhum momento abandona a causa, não tem medo, não fica com picuinha, tipo, querem me pegar, eu vou... Esses tipos de líderes raros e poucos aparecem ao longo da história. Então, por exemplo, quando ele diz lá, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele traz muitos assuntos que para as pessoas às vezes não aparenta ser uma verdade. E ele joga muito as coisas como se quisesse que as pessoas fossem buscar as respostas, não que ele desse pronta. Jesus, sendo judeu, responde muita pergunta com outra pergunta. Doutor da lei, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz para o cara, o que diz a lei? A lei diz isso, isso e isso. Bom, se você interpreta assim, vai lá e faça. Direto. Enquanto para outro precisa de uma historinha, precisa de um enfeite, precisa de alguma coisa, precisa ter algo precioso para que essa pessoa entenda. Né? Parábola do bom samaritano. Quem que atendeu o necessitado naquela hora? Eram pessoas que talvez conheciam, sabiam o que tinham que fazer e não fizeram, e alguém de coração aberto, sem perguntar o que era, foi lá e fez. O que ele quis dizer? Nem sempre aqueles que mais falam são os que mais fazem. A mulher que tinha o ciclo menstrual, né, fluxo sanguíneo, conforme escrito na parábola, em que a mulher fala assim,
sabendo do conhecimento judeu naquela época, que uma mulher, quando estava no estado da sua menstruação, ela não podia tocar em um homem que o contaminava. Mas ela diz na parábola: e se eu tocar nas suas vestes? E no meio daquela multidão, naquela conversa, com muita gente em volta de Jesus, Jesus para e fala assim: alguém tocou em mim. E aí uns apóstolos que estão lá, se eu não me engano é Pedro, fala assim: mas mestre, no meio dessa gente aqui, ele falou: não, porque algo saiu de mim. Quer dizer, uma energia. Alguém que acreditava nele, não podendo tocar nele, uma mulher inteligentíssima tocou em suas vestes. Essas narrativas têm que ser proporcionadas de forma a se estudar isso. Né? Por quê? Porque ele não dura muito tempo na história. Né? Ele começa a aparecer muito nos últimos 3 anos de vida, segundo os relatos. E ali ele começa a fazer seus enfrentamentos. Né? As religiões da época, fariseu, publicano, samaritano, ele, para cada uma ele dá uma coisa certa e um esculacho. Para cada apóstolo tem uma coisa boa para se falar e uma coisa para se corrigir. Né? Fala a todos da fé, mas da fé em ação. Não é sentar, rezar e ficar esperando, mas trabalhar por aquilo que você acredita, naquilo que você tem em mente. Então, mais do que fazer a oração, é ir fazer a ação. É proporcionar o bem-estar para você. É proporcionar o bem-estar ao outro. Reconcilia-te com o teu adversário. E você tem que perguntar: quem são meus adversários? De repente você está achando que é uma pessoa, que é alguém, mas às vezes seus adversários são seus conflitos mentais, seus conflitos pessoais, seus egos, sua vaidade, seu preconceito. Reconcilia-te com os teus adversários enquanto caminha com eles. Né? Você não sabe quando é outra chance. Ele fala do perdão de uma forma aberta. Primeiro você precisa entender o que é o perdão, para depois perdoar. Muita gente também que lê o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que têm fome de sede de justiça. A palavra ali não é bem-aventurança, não. Na tradução dos livros é avante. Avance os que têm sede de fome e justiça. Porque a bem-aventurança você está ali, mas você está ali, né? Eu sou um bem-aventurado, tal, me concordo. Não. Avançar é acreditar que você pode mudar uma coisa que está dentro de você. Avante os que têm coragem. Avante os que necessitam. Avante são as marchas que ele fala. São as marchas que caminham, avançam contra um sistema que é contra essas pessoas. Então, quer dizer, ele vai fazendo proposta para as pessoas de mudança de vida, mudança de padrão de pensamento, mudança de conduta. Né? Ele sobe no morro para fazer divisão de pão e peixe. A pergunta é: quantos pães tens? Quantos pães tens? Né? Por quê? Porque ele pergunta quantos tem, porque se o que tem não dá para dividir, a gente tem que ver um jeito de fazer a divisão. A qual as pessoas dão o nome de um milagre. Mas você já imaginou se cada um que estava ali levou um pão? Imaginação, uma suposição. Se cada um que estava ali levou um pouco do peixe que tinha, como é que foi feita essa divisão? Vamos trazer um pouco para a realidade? Quando você fazia aquelas festas antigamente das famílias, que cada um levava uma coisa. Cada um levava uma coisa. E no final do dia da festa, cada um levava alguma coisa embora, daquilo que tinha se levado. A comunhão de bens. Né? Porque quando você vai fazer a análise da vida dele pessoal, né, como é que ele conseguiu estudar numa cidade que nem lá não tinha nascido? Hoje, quando a gente vê muitas pessoas se refugiando de um país para o outro, pessoas que morrem no meio do mar, pessoas que são paradas nas barreiras, né? Vamos fazer assim, nas divisórias do mundo. Jesus foi
um foragido. Porque mandaram matar crianças, um rei manda matar crianças, a família foge, forasteiro, né, que chega numa outra cidade e não é reconhecido. E eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas eu vou voltar a falar de Jesus, principalmente porque as pessoas acham bonito Jesus ter nascido numa manjedoura, com os bichinhos do lado. Olha que simplicidade, olha que coisinha boa, né? Olha como ele é simples, olha como nasceu num lugarzinho ali para mostrar a simplicidade, né? Olha, foi aquecido pelos animais. Você pensa que Maria e José, Maria grávida, fogem de sua cidade, dias caminhando, chegam numa cidade, uma mulher grávida e o suposto pai que não é pai biológico, segundo a história, né? Que para mim é o pai biológico. Ninguém dá abrigo a uma mulher estrangeira grávida. Ninguém. Tem uma vaga para nada, não tem um sofá, não tem um quartinho, não tem nada. As pousadas não querem receber. E as pessoas enfeitam. Eu leio aquilo e me dá uma tristeza. E aí o único lugar que sobrou que alguém arranjou foi uma cocheira lá, um lugarzinho. Você está entendendo como o imigrante ele não consegue penetrar em um lugar quando ele não é bem recebido numa cidade, ele é estrangeiro e ninguém o reconhece? E aí você cai naquela, né? Você cai naquela que diz assim, onde ele afirma. Por que ele afirma isso? Porque ele passou por isso. Estava nu e me vestiste. Estava ao relento e me deste abrigo. Tive fome e me deste de comer. Foste estrangeiro e me recebeste. Você não pode analisar uma parábola sem estar ligado. É o histórico de vida dele. Ele não joga isso aos quatro ventos porque veio um pensamento de Deus e falou para ele, se fala isso agora. Não, ele passou por isso. Ele esteve ao relento. Ele estava sem abrigo. Alguém o recebeu. É preciso colocar essas coisas mediante as nossas situações de hoje. Quantas pessoas estão sem abrigo? Quantas pessoas não têm o que vestir? Quantas pessoas não têm o que comer? Quantas pessoas não têm onde viver? Estas são os representantes de Cristo. E nós que conhecemos o trabalho dele, sendo religioso ou não, qual é a sua vontade quando você vê alguém debaixo de uma ponte? Um drogado andando pela rua. Um cara que está com problema psicológico andando e falando sozinho. Todos esses são os Cristos andando pelo mundo, à espera que alguém os abrigue. Eu vou parar por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E eu espero que cada um que leia a história de Jesus, leia ao seu modo, interprete ao seu modo, da sua melhor forma de entender, e traga isso para dentro de si, como alguém que perambulou pelo mundo, acreditando que as pessoas poderiam viver melhor entre si, se conhecessem melhor, se respeitassem e entendessem o que cada um precisa. Forte abraço a todos vocês.